Está começando mais um MPC em Foco, aqui pela sua TV Cidadã, canal 35.2. No programa de hoje, vamos falar sobre contratação irregular de pessoal, o que vem sendo registrado na maioria dos municípios alagoanos. Essa irregularidade fere a Constituição Federal e pode causar grande prejuízo aos cofres públicos. Para falar sobre o assunto, aqui comigo o Procurador de Contas, Pedro Barbosa Neto. Obrigada pela presença, doutor Pedro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a você, Andresa, mais uma vez por esse convite. Parabéns pelo trabalho realizado à frente do MPC em Foco. Muito obrigada, doutor Pedro. No serviço público, todas as contratações de pessoal devem se dar mediante concurso público. Essa é a regra geral? Sim, Andresa, essa é a regra geral. É a regra prevista no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, e que prevê que o acesso aos cargos e empregos públicos se dê mediante concurso público de provas ou provas e títulos, tá? No entanto, temos exceções, basicamente temos duas exceções constitucionais, que é a existência de um cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração pelo gestor, para funções determinadas, e esse é um ponto central nessa questão. Não pode existir cargo comissionado destinado a funções que sejam diferentes das funções de direção, chefia, assessoramento. Essas são as hipóteses constitucionais, nada mais, Além disso, nós temos também uma outra exceção ao princípio do concurso público, que são as denominadas contratações temporárias, que são aquelas realizadas por um prazo determinado para atender uma necessidade também temporária, tendo como causa um excepcional interesse público. Então, aquelas contratações dos gestores municipais que contratam os comissionados, passam aí os 4 anos de gestão, não fora o chefia, assessoramento e direção, não está dentro da regularidade. Isso. O cargo comissionado, ele é entendido como um cargo de confiança, então ele deve estar ligado ao exercício de funções específicas, de direção, de chefia e de assessoramento. Não existe cargo comissionado de gari, copeiro, enfim. Os cargos comissionados, eles têm essa vocação constitucional de liderança, de confiança, Então, eles só podem estar investidos em funções de direção, de chefia e de assessoramento. Um outro problema que a gente vem enxergando, e também talvez maior do que esse, são as reiteradas contratações temporárias. E aí é que eu vejo, e você tocou num ponto de que os contratos perduram durante o mandato. Essa é uma problemática que vem sendo analisada por nós do Ministério Público de Contas, que é o quê? Que é a imensa quantidade de contratações temporárias levadas a efeitos pelo município, pelos gestores, e na maioria das vezes essas contratações temporárias, elas se perduram no tempo e acompanham todo o mandato do gestor, o que não é permitido pela Constituição Federal. Essas contratações temporárias que o senhor mencionou, elas, como o nome já diz, elas são temporárias, e elas são feitas mediante necessidade urgente, digamos assim, dos municípios. É isso, doutor? Exato. Nós temos 4 requisitos, ao menos, para a configuração dessa hipótese constitucional de exceção ao concurso público. Que é o quê? Primeiro, que o contrato seja por prazo determinado. Então, não existe a possibilidade do contrato perdurar ao sabor da preferência pessoal do gestor durante todo o mandato. O contrato há de ser por prazo determinado. Tá? Uma outra questão tem de haver uma necessidade temporária. Então, essa contratação ela serve para atender uma necessidade temporária. Essa necessidade temporária, eu entro no outro requisito, é que ela tem que estar a atender um excepcional interesse público. Então, o que é que motivou? Qual é a situação fática que motivou a existência de contratos temporários na educação? Deve haver uma motivação fática, uma justificativa por parte do gestor
né, que gere o substrato fático jurídico para a efetivação dessa contratação, porque senão a regra é o concurso público. Nós temos que contratar via concurso público, né? Tem de haver um planejamento de gestão, né, da administração pública para que as demandas ordinárias da administração elas sejam provistas mediante concurso e não via essa saída excepcional constituinte deu que é a contratação temporária, tá? E ainda temos o último requisito, que é a existência de uma lei regulamentadora. A lei federal, ela não aproveita aos demais entes estatais, aos estados e aos municípios, tá? É preciso que haja uma lei local regulamentadora, dizendo quais as hipóteses que sejam possíveis essa contratação, quais as áreas do município que sejam possíveis essa contratação, por exemplo, educação, saúde, tá? E isso não prescinde da existência de uma justificativa prévia e específica para aquelas contratações. Por quê? Porque deve estar caracterizada a necessidade e o excepcional interesse público. Tá? Não é assim como tem que ter lá a lei. Isso, deve haver a lei regulamentadora, deve haver justificativa, deve haver inclusive processo seletivo simplificado, tá? Que esse é um quinto requisito, mas é um requisito que ele vem posto normalmente nas legislações, né? Então a lei local que regulamenta a contratação temporária, ela traz como um dos requisitos o processo seletivo simplificado, mas essa regra, na verdade, essa exigência nada mais é do que uma decorrência do princípio da impessoalidade. Porque quando a Constituição excepciona a regra do concurso público, o princípio do concurso público, como alguns doutrinadores chamam, ela está tão somente a excepcionar essa regra constitucional. Os demais princípios, princípio da impessoalidade, moralidade e eficiência, que são imanentes à administração pública e às contratações a cargo do poder público, eles permanecem preservados. Então o gestor não pode escolher quem ele quiser. Mesmo nessa situação de temporária. Mesmo na situação temporária. Ele não pode escolher quem quiser. Entendeu? Então o princípio da impessoalidade veda a escolha de acordo com preferências pessoais. Cargo comissão, sim. É uma outra sistemática, uma outra lógica. Mas a contratação temporária, não. A contratação temporária deve haver um processo seletivo simplificado, que é algo mais simples que um concurso público, mas deve haver uma métrica objetiva para a seleção dessas pessoas, certo? Para atendimento do princípio da impessoalidade, da isonomia, da moralidade e da eficiência no serviço público. Doutor Pedro, como o Ministério Público de Contas ele vem tratando essas questões desses contratos temporários e irregulares aí nos municípios? Então, Andresa, nós temos, e aí é muito interessante marcar aqui o apoio da Justiça do Trabalho em relação a essa temática, né? É muito comum recebermos comunicações das varas de trabalho, né, informando a existência de reclamação trabalhista com sentença condenando os municípios ao pagamento de verbas, por exemplo, como o FGTS, em decorrência de que reconhecido o vínculo seletista entre o servidor e a administração, tá? E ao mesmo tempo reconhecendo porque reconhecendo esse vínculo seletista, reconhece também que houve uma violação à regra do concurso público. Esse servidor entrou nos quadros de administração sem a realização de concurso. Então, a Justiça do Trabalho nos informa e o Ministério Público vem com essa informação, abre um procedimento ordinário, investiga essa situação, pede esclarecimentos aos gestores, pede a lista de todos os servidores contratados no município e vem fazendo uma atuação mais ampla, né? Há casos, por exemplo, na minha procuradoria dos municípios de Piranhas, Santa Luzia do Norte e Campo Alegre, em que nós fizemos essa investigação e recomendamos ao município que se adeque às normas constitucionais e, melhor dizendo, numa forma mais simples e direta ao telespectador, é que ele afaste esses servidores que estão contratados irregularmente, se planeje e realize um concurso público.
Tá? Que sai até mais barato, digamos assim, ou sem custo para o município, visto que algumas empresas que realizam concurso público, o pagamento vai diretamente das inscrições. Sim, né? E se o gestor está pagando o profissional, né, o servidor, em cargo comissionado, né, esses temporários, e ele pode estar pagando como servidor efetivo. Eu acredito que o concurso público é sempre a melhor solução, Andresa. As outras situações têm que ser sempre encaradas com ressalva, né? No sentido excepcional da coisa. Né? É como o dever de licitar, a licitação é a regra. Né? A licitação é a regra. O afastamento desse dever de licitar é a exceção. Aí nós temos as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Então, o concurso público na contratação de pessoal é a regra. Né? É necessário que o gestor atente a essa disposição constitucional. Né? Você falou da realização de concurso público. Normalmente, os concursos públicos são superavitários. Né? Hoje, ainda mais, infelizmente, com a situação econômica do país, o número de desempregados é absurdo. Então, a divulgação de um edital para contratação de pessoal em qualquer município gera um interesse elevado da população alagoana. Né? E eu acredito que é a melhor saída dos municípios. E quais os prejuízos, doutor Pedro, dessas contratações temporárias aí irregulares, né, dessas contratações de pessoal irregular? Quais são esses prejuízos para o município? Certo. Nós temos várias consequências, tá? Em relação a essas contratações. Falando em prejuízo propriamente dito, a gente leva a interpretação de dano ao erário. Pode haver dano ao erário nesses casos. E é justamente o caso em que eu noticiei de que a Justiça do Trabalho nos comunica que o município foi condenado ao pagamento de verbas relativas ao FGTS. Tá? Essa verba não tem correspondente no regime estatutário. O que eu quero dizer? Se o servidor é contratado via concurso público para prover cargo efetivo, o administrador, o município, não paga FGTS ao servidor. O servidor não tem esse direito. Quando ele faz a opção por burlar o princípio do concurso público e fazer a contratação temporária fora dos moldes constitucionais, porque ela é permitida, isso é preciso ser dito, né? E gera essa obrigação ao município do pagamento de valores a título de FGTS, nós entendemos que esses valores geram dano ao erário. Por quê? Porque se observadas as regras constitucionais, se realizado concurso público, se contratado o gestor da forma como a Constituição manda, não geraria esse ônus ao município. Então, esse ônus gerado por violação à ordem constitucional, por violação à ordem jurídica, ele deve ser suportado pelo gestor. Tá? Esse é um ponto, é uma consequência dessas contratações. Uma outra questão é que essas contratações, elas podem repercutir na análise das contas do prefeito. Tá? Então, há previsão na lei orgânica para a rejeição dessas contas, né, com base no artigo 21, inciso 3, a linha A da lei orgânica do tribunal. Podemos também, em tese, aplicar multa ao gestor, tá? Uma sanção pecuniária que, salvo engano, vai até 1.000 UPFAs, não 100 UPFAs. Enfim, eu prefiro não dar esse dado correto, mas ela está prevista no 48.2 da lei orgânica, tá? Sem prejuízo de uma aplicação de uma outra sanção, que havendo dano, existe uma sanção específica que ela é proporcional ao dano causado, né, e prevista no artigo 46 também da lei orgânica. O TCU já se pronunciou e tem entendimento consolidado que essas multas podem ser aplicadas de forma cumulativa, né, e nós estamos entendendo da mesma forma e pedindo em casos similares a aplicação cumulativa dessas duas sanções. Fora do Tribunal de Contas ainda temos consequências, né? O ato pode ser qualificado em tese como de improbidade administrativa por violação dos princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Havendo dano, também é possível
em tese, enquadrá-lo dentro do artigo 10, inciso 11 da Lei de Probidade, né, que é você despender verba pública ao arrepio das normas legais, regulamentadoras, tá? E, além disso, há também uma previsão no Decreto-Lei 201 de 67, que trata dos crimes de irresponsabilidade dos prefeitos. Essa é uma questão também, essa é uma previsão atinente específica aos prefeitos, tá? Então, há também essa previsão, né, de nomear, admitir, fora das hipóteses legais, né? Então, é tido como crime de responsabilidade. Então, basicamente, Andresa, são essas as consequências. Então, o melhor a se fazer é o correto, né? Fazer o concurso público e contratar o pessoal de modo efetivo, tudo dentro da lei. Sim, o ideal é o planejamento. O planejamento é o cerne da questão, né? A administração, ela tem que ser tratada de forma conjuntural, sistemática, né? De forma organizada, de modo que a sua demanda ela esteja sempre bem definida, delimitada, e que o provimento dos cargos e funções da administração se dê mediante concurso público. Essa é a regra. Fugindo daí, nós temos exceções para atender necessidades temporárias. Vou dar um exemplo que parece ficar muito claro, mas é isso na esfera privada. Por exemplo, quando chegamos nas festas natalinas, né? É notório que todo comércio precisa contratar mais pessoas para atender aquela necessidade temporária e excepcional. Então, é essa lógica que permeia esse tipo de contratação, também na administração pública. Então, é somente nesse sentido que o Constituinte previu esse escape ao concurso público, e não para se transformar na regra geral. Concurso público é regra geral e não exceção. Exatamente. Doutor Pedro, o senhor mencionou agora há pouco 3 municípios que estavam, né, ou estão com esses problemas. Foram registrados, né, algumas contratações irregulares: Piranhas, Campo Alegre e Santa Luzia do Norte. Em dezembro do ano passado, o senhor solicitou à Prefeitura de Piranhas a anulação desses contratos irregulares. Como é que está essa situação lá em Piranhas? Então, a situação de Piranhas, houve a recomendação, a prefeita se manifestou no sentido de acolher a recomendação ministerial, né? E como nós estamos tratando, e isso também é relevante, é interessante registrar, nós estamos tratando de uma situação um pouco quanto delicada para o gestor municipal, né? Não é simplesmente da noite para o dia afastar todos os contratos temporários, que no caso, em alguns casos, melhor dizendo, eles representam até metade do número de servidores presentes no município, inviabilizando o exercício da máquina pública. Não é isso que o Ministério Público quer. Então, nós estamos trabalhando um termo de ajuste de conduta, tá? Para que haja um cronograma de cumprimento, um cronograma de afastamento e, ao mesmo tempo, substituição desses servidores, a realização de um concurso público para regularizar essa situação. Então, respondendo claramente a tua pergunta, nós recomendamos, a prefeita informou o atendimento da recomendação e estamos nos ajustes finais para firmar o termo de ajuste de conduta. O Ministério Público de Contas, então, está de olho nesses gestores que estão aí contratando de forma irregular. Sem dúvida, Andressa, estamos fazendo nosso trabalho, sem dúvida. Ok, então, doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Obrigado. O MPC em Foco dessa semana vai ficando por aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e também pelo nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!